vamos lá, falar das funções psicológicas, tá? Primeiro ponto são as atitudes, como eu expliquei anteriormente, então você pode ser extrovertido ou introvertido. E aí a partir disso vem as funções, vem uma combinação com essa atitude. As funções, elas vão ter 6. Aqui é um lado, por exemplo, aqui é outro. Elas sempre são contra, então essa é contra essa é contra essa é contra essa. Você pode ser extrovertido e ser S, F, J, pode ser F, D, P, enfim, não tem relação em você ser um ou outro, um ou outro, um ou outro. Você só não consegue ser os dois ou os dois, tá? Sempre aqui é um contra o outro, um contra o outro, um contra o outro. E isso completa aquelas duas relações das atitudes. Então eu vou começar aqui falando sobre S e N. A sigla inicial não bate com o nome algumas vezes porque essa sigla foi gerada em inglês e a tradução aqui para quem grava o vídeo está em português. Então nós vamos falar de tipo de pessoas S e N. Pessoas S são pessoas sensação e pessoas N são pessoas intuição. Então isso pode ser combinado tanto com o E, tanto com o I, tanto se você é extrovertido ou introvertido. Isso aqui são complementos do seu tipo psicológico. Então nós vamos começar falando do tipo S, tá? Tipo S, sensação. A pessoa sensação, ela tem relação com os 5 sentidos que seriam ver, ouvir, escutar, sentir e tocar. É uma pessoa mais ligada ao mundo real, ao toque, aquela pessoa que percebe detalhes. Então a pessoa sensação, ela gosta de quando chegar num ambiente ter essa percepção de todos os detalhes em volta. Se tem, por exemplo, um copo, o que está escrito relativamente naquele copo, qual que era a cor. É uma pessoa ligada realmente aos detalhes. Se você tem esse tipo psicológico, você já vai se identificar. Outro ponto, uma pessoa que tem os 5 sentidos, ela é uma pessoa, por exemplo, um músico, ele tem que ter essa ligação de 5 sentidos, que é o toque do instrumento, a audição, para conseguir entender. É uma pessoa mais ligada a esses 5 sentidos do nosso corpo. Então, repetindo, ver, ouvir, escutar, sentir e tocar. Pessoas sensação são ligadas a essa materialização, essas coisas que sempre estão à nossa volta. Eu vou colocar aqui os 5 segundos e vamos para intuição, que é o contrário de sensação. Bom, retornando, a pessoa N é a pessoa intuição. Ao contrário da sensação, que é ligada em tudo, aos detalhes, ao toque, a pessoa N, ela é ligada ao 6º sentido. É uma das classificações psicológicas mais incertas, não tem realmente uma ligação, uma explicação muito clara, porque a pessoa intuição é aquela pessoa que percebe as coisas, ela tem esse 6º sentido interno, ela consegue perceber alguma coisa antes de acontecer ou acredita em alguma coisa que ainda não viu. Essa pessoa ela consegue, por exemplo, num ambiente ela não vai reparar tanto se a xícara era branca, se o copo era transparente, se havia uma lousa ou não, mas ela vai pegar aquela energia do local, se aquilo era certo ou não era, ela vê as coisas de uma forma mais ampla. Por exemplo, se você listar lá olhar para uma paisagem, a pessoa S ela vai ter relação aos detalhes, que tinha árvore, tinha flor, enquanto a pessoa N vai ver realmente uma paisagem, vai ter alguma relação pessoal, alguma opinião pessoal que reflita sobre aquele momento, aquele quadro, diferente da pessoa que detalha, tá? Ela vê uma coisa como um todo, ela sempre tira a conclusão como um todo. Se você perguntar detalhes, ela não sabe bem por que ela está achando aquilo, mas ela sente que está certa. Então, se você é uma pessoa que sente mais do que percebe, a sua classificação é N, você é uma pessoa mais intuitiva. Vamos ao próximo, que também é contra, nós vamos falar de pensamento e sentimento. Vou por aqui os 5 segundos, se você quiser anotar alguma coisa, por exemplo, se você tem esse tipo, se alguém da sua equipe tem esse tipo, já anote aí que nós vamos para o próximo, tá? 5 segundos, estou voltando com pensamento. Bom, uma pessoa pensamento, tá? Vamos falar de pensamento. T, como eu falei, não bate a sigla inicial, porque é uma colocação em inglês, mas a pessoa pensamento é uma pessoa que age pela razão. É aquela pessoa que realmente é uma pessoa mais dura. Ela pensa para tomar atitude, não é uma pessoa que tem dó ou vê muito lado do outro, ela vê mais a realidade. Não que essa pessoa seja, por exemplo, egoísta, só pense em si, mas ela vai tirar sempre uma conclusão de acordo com os dados que ela está vendo. Se aquilo é certo, não interessa se
se alguma coisa emocional está abrangendo, se alguém está com dó de alguém pelo fato de ter sido, por exemplo, alguma coisa sem querer ou que não deveria ter acontecido, a pessoa, pensamento vai agir sempre pela razão. Qual que é a razão? É isso, pum, é isso, bate o martelo e está resolvido. Essa pessoa não tem, por exemplo, o problema de mandar alguém da família embora, fazer uma demissão, chamar alguém e falar as verdades. Então, a pessoa, pensamento, né, a pessoa T, ela vai ter essa facilidade em lidar sempre com a realidade, não deixar com que o emocional interfira nas suas decisões. 5 segundos, volto explicando. F, sentimento, o contrário da pessoa, do perfil, né, da função, pensamento. Bom, vamos falar de sentimento, tá? Pessoa F, qual que seria essa função sentimento? É uma pessoa mais emotiva, ela pensa muito no outro antes de pensar nela. Então a pessoa F ela vai ter uma dificuldade de mandar alguém embora. Na hora de chamar uma pessoa para um assunto sério, por exemplo, você precisa conversar com um colaborador, algo sério, ela vai primeiro falar aquele lado bom da pessoa, ó, tô te chamando aqui, tô gostando do seu serviço, mas eu preciso te falar tal coisa. Então ela sente essa dificuldade quando é ligado a uma punição, algo assim, mas por contrário, é uma pessoa que sempre vai se dar muito bem com a equipe, ela é muito bem vista, as pessoas gostam de uma pessoa sentimento porque ela vê que ela se preocupa muito com o outro, muitas vezes ela se preocupa mais com o outro do que com si própria. Então vamos pensar que pessoa sentimento é essa pessoa mais emotiva, que vai ter essa relação melhor com a equipe, mas vai ser um pouco ruim na hora de tomar uma decisão. Por exemplo, fazer uma demissão para uma pessoa sentimento é algo muito torturante. Fazer uma cobrança de um pagamento, por exemplo, no caso do vendedor, fazer uma cobrança de um pagamento que um cliente atrasou, se isso for demandado para ele, ele vai ter uma certa dificuldade, vai se sentir muito ruim de fazer algo desse tipo. Então, pessoa sentimento é bom na ligação emocional, mas não é bom na parte da razão, tá? Então, vamos lá, finalizando o F, 5 segundos, volto falando da próxima classificação, que é pessoa J, julgamento, contra pessoa percepção. Uma pessoa J, tá? Julgamento, um tipo de função J, é aquela pessoa que ela vai ser muito regrada em questões do que ela está fazendo, vai ser uma pessoa muito regrada em horários, aquela pessoa que marca uma reunião às 9, chega 20 minutos antes. Então a pessoa julgamento ela é muito assertiva naquilo que ela faz, ela trabalha sempre para que tudo dê certo, é muito organizada, muito minuciosa nas relações, onde ela põe a mão tem que dar certo. Essa é a verdade do resumo, tá? Tudo que uma pessoa julgamento ela faz, ela quer que tudo dê 100% certo, ela vai trabalhar para isso e se algo sair fora, ela se incomoda muito, isso pode tirar um pouco até ela do centro, ela não gosta de ver nada errado, tudo tem que estar muito certinho para que ela se sinta bem, se sinta completa. Então vamos lá, a pessoa julgamento vai trabalhar diretamente ligado às coisas corretas. No caso de um empresário J, ele vai ter esse senso de cobrar muito, é aquela pessoa que não tem muita paciência, gosta das coisas corretas, quando alguém faz alguma coisa errada, é aquela pessoa que um pouco, vamos dizer assim, sai do centro, perde a linha, porque realmente ter as coisas corretas para ela é a coisa mais importante, tá? Então, tipo de personalidade aqui, de função, tipo psicológico, J, julgamento. Vamos para o próximo, 5 segundos eu volto. P, percepção. Bom, a pessoa P, percepção, é aquela pessoa mais flexível, mais aberta, que consegue lidar bem com qualquer situação, qualquer ambiente, lida bem com qualquer equipe. É uma pessoa muito, realmente, como eu disse antes, flexível. Essa pessoa ela tende a ter um lado fraco, né, um lado que precisa ser melhorado, que é aquela pessoa que deixa tudo para a última hora. Tá? Se você deixa tudo para a última hora e centraliza em você, pode ser que você seja do tipo psicológico, da função psicológica, percepção. A pessoa com esse tipo P, ela costuma deixar tudo para a última hora e quando chega na última hora ela mesma acaba fazendo, porque ela não acha justo passar para outra pessoa e de repente a pessoa não tem a mesma capacidade de produção do que ela e ela até se sente mal se ela passar uma tarefa para alguém de última hora e essa pessoa não conseguir fazer. Ela vai se sentir prejudicada e por isso a pessoa ela tende a centralizar muito as coisas para ela fazer. Ela acha que ela é capaz ou ele é capaz e ele acaba centralizando todas as funções
para si mesmo. Bom, vamos falar agora de modelo mental do empresário, tá? Próximo assunto, modelo mental, vamos para o próximo vídeo.